Quando eu tinha 18 anos, há quase 10 anos, recebi um telefonema que mudou completamente a minha vida. Fui acordada por um número desconhecido. Imaginei que fosse meu namorado, agora marido, já que o telefone dele geralmente aparecia como o famoso número desconhecido. Ele geralmente me ligava antes de ir para o trabalho, por volta das 6 horas. Mas às vezes ele me ligava às 5 se quisesse falar comigo enquanto acordava. Eu atendo e ele diz: "Ei, querida, ainda estou meio adormecida, mas começo a falar." Ele me disse que estava com muita saudade. Então começamos a conversar e ele me conta como adorou me ver no fim de semana passado, como eu estava linda e como ele adorou o que eu vesti. Ele basicamente descreveu o que havíamos feito durante o fim de semana. Se bem me lembro, os pais dele não estavam em casa no fim de semana e tínhamos casa e carro para dirigir e nos divertimos muito, obviamente. Ele estava dizendo o quanto amava algumas das coisas que fiz com ele. Eu respondi, estava cada vez mais acordada. Foi quando percebi que eram quase 6 horas da manhã, que é o horário em que ele costuma tomar banho, comer e se preparar para sair. Eu basicamente perguntei a ele: "Então isso é divertido e tudo, mas você não vai se preparar para o trabalho?" Isso está me dando arrepios ao digitar agora. Mas ele basicamente respondeu: "Não, acho que vou faltar ao trabalho hoje. Que tal eu ir aí agora?" A essa altura eu já estava bem acordada, e embora a voz que falava comigo fosse muito parecida com a do meu namorado, algo me confundiu. Meu namorado não diz a palavra não como ele fez. Além disso, eu sabia que a menos que ele estivesse doente, meu namorado nunca faltaria ao trabalho porque estava escalado para turnos, e faltar a um turno era um grande problema que poderia levá-lo à demissão. Eu meio que congelei. Ele percebeu e então disse: "Ah, querida, sim, você está certa. Eu deveria começar a me vestir. Então você não quer que eu vá até aí?" A essa altura, juro que a voz dele voltou a ser a voz do meu namorado, e eu me senti desorientada. E daí se ele quisesse pular um dia de trabalho? Talvez ele realmente quisesse me ver. Então eu digo a ele: "Sim, claro, se quiser vir você pode." Ele respondeu: "Ótimo." Aí ele perguntou: "Onde você está?" Eu fiquei tipo: "Espere o quê?" Obviamente meu namorado sabe onde eu moro. Eu ri e disse a ele: "Você sabe onde fica?" Foi quando ele riu, e a risada dele não era absolutamente a risada do meu namorado. Eu imediatamente disse a ele: "Você não é meu namorado, é?" Ele disse: "Você pode esperar, por favor. Eu preciso pegar uma coisa." Enquanto isso, recebo uma mensagem do meu namorado. Acho que talvez, apenas talvez, isso seja uma piada de mau gosto. Talvez ele tenha executado essa piada perfeitamente. Talvez ele esteja doente e sua voz não soe a mesma. A mensagem do meu namorado dizia: "Estou no metrô, vou trabalhar agora, amo você." Mandei uma mensagem para ele dizendo: "Por que você está me mandando uma mensagem?" Nesse ponto, meu namorado de verdade ligou. Ele ficou muito confuso no início e percebeu que alguém havia hackeado seu MSN. Quando eu disse a ele me garantiu que não me ligou de jeito nenhum, que quem quer que fosse não era ele. Ele teve que desligar porque disse que havia interferência, mas que ligaria assim que chegasse ao trabalho. Então o outro cara ligou de volta. Atendi e perguntei a ele: "Quem é você? O que você quer?" Eu praticamente enlouqueci com ele. Ele disse que seu nome era Mike e que nos conhecemos há muito tempo, o que era impossível porque meu telefone era bastante recente. Ele disse que ele só queria se divertir e que não sabia que eu tinha namorado. Perguntei-lhe como ele sabia o que eu estava vestindo e o que fazíamos naquele dia, e até mesmo como conseguiu meu número de telefone. Ele apenas disse: "Onde você está? Por que não nos encontramos?" Nesse ponto, desliguei. Ele ligou novamente, mas eu não atendi. Em poucos minutos, liguei para minha mãe para contar o que aconteceu e ela me disse para mudar meu número de telefone e não ficar sozinha em casa. Mudei meu número imediatamente e também alertei a polícia local. Eles abriram uma investigação, mas nada saiu. Ainda me pergunto como ele sabia o que fazíamos e o que eu estava vestindo. Meu namorado jurou na época que nunca deixaria nenhum de seus amigos saber de tudo isso.
Sempre ouvi histórias de terror no YouTube, mas nunca pensei que algo assim aconteceria comigo. Sou um cara de 15 anos, então sou calouro no ensino médio. Minha mãe e meu pai são divorciados, então todos os dias depois da escola vou até a casa da minha mãe. Aí, quando meu pai sai do trabalho, ele me pega na casa dela e me leva para a casa dele, que fica no condado a cerca de 45 minutos de carro da casa da minha mãe. Isso entrará em jogo um pouco mais tarde na história. Isso aconteceu há 2 semanas, então ainda está muito fresco em minha mente. Era sexta-feira e eu estava na aula de geografia, que é a minha última aula. Um garoto estava sentado no fundo da classe e ficava olhando para mim. Ele estava com um capuz, então eu realmente não conseguia ver seu rosto. E o motivo pelo qual o professor não desconfiou que ele estava ali foi porque tínhamos um substituto naquele dia. Depois de cerca de 30 minutos dele olhando para mim, eu me levantei e fui até ele. Resolvi então perguntar qual era o nome dele, porque não sabia se ele tinha alguma deficiência ou algo assim, e queria ser legal com ele até aquele momento. Mas bem, quando cheguei até ele e perguntei seu nome, ele apenas me olhou de cima a baixo e abaixou a cabeça. Pude ver que ele tinha uma barba atarracada, como se ele tivesse acabado de raspar a barba, mas não a tivesse cortado o suficiente. Então eu simplesmente me afastei e sentei-me novamente. Corta para quando o sinal toca e começo a caminhar para casa. Estou a meio caminho da casa da minha mãe e estou atravessando um beco. Olho cerca de 1 ou 2 quarteirões e vejo alguém todo vestido de preto apenas olhando para mim. Para ser sincero, eu deveria estar mais preocupado, mas pensei que era algum viciado em crack ou um morador de rua, porque é muito comum ver viciados em crack por onde minha mãe mora. Então eu estava a cerca de 4 quarteirões da minha casa e olhei para trás e vi o mesmo cara novamente. Ele estava agora cerca de 3 quarteirões atrás de mim. Então acelerei o ritmo e comecei a andar mais rápido. Quando cheguei em casa, não vi o cara por um tempo. Avance 3 ou 4 horas e meu pai estava lá para me buscar. Então saí e entrei no carro dele. Então eu poderia jurar que vi o mesmo cara novamente no beco, ao lado da casa da minha mãe. Eu estava muito assustado neste momento, então apenas desviei o olhar dele e abaixei a cabeça. Meu pai então parou em um posto de gasolina a cerca de 2 quarteirões da casa da minha mãe. Eu realmente não queria parar por ali, mas ele disse que precisávamos. Entrei com ele e tomei uma bebida enquanto ele pagava a gasolina. Ele então abasteceu e eu voltei para o carro. Quando entrei no carro, tive a sensação estranha. Olhei em volta e não vi nada. Então eu simplesmente ignorei e liguei o rádio. Meu pai volta e entramos no carro e estamos indo para a casa dele. Chegamos em casa e meu pai disse que precisava voltar ao trabalho e pegar seu outro telefone porque esqueceu lá. O trabalho dele não era muito longe porque ele pinta casas e a casa que ele estava pintando ficava a uns 5 minutos de carro. Então ele me deixou enquanto ia pegar o telefone. Quando ele saiu, entrei e sentei no sofá. Foi quando ouvi um barulho. Parecia vir de fora. Pensei que meu pai estava de volta ou algo assim, mas na verdade estava vindo do carro. Saí e fiquei na varanda olhando para o carro. E enquanto eu estava ali, fiquei com muito medo. Então entrei e peguei o canivete do chaveiro do meu pai. Voltei e vi que o porta-malas do carro estava totalmente aberto. Neste ponto estou ficando realmente assustado. Corri de volta para dentro e tranquei a porta. Meu coração afundou quando ouvi 3 batidas vindas da porta. Caminhei até a porta e espiei pelas cortinas. Cara, quase tive um infarto. Era o cara de antes que estava me observando. Percebi que não era apenas um cara qualquer. Era o suposto garoto da escola, exceto que não era uma criança e estava com a roupa de baixo diferente da que estava usando na escola. Ele parecia um homem de 30 anos. Ele provavelmente tinha cerca de 1,80 m de altura e pesava uns 90 quilos. Eu sou um cara de 15 anos com no máximo 60 quilos. Corri para o meu quarto e peguei o rifle do meu pai na parte de trás do guarda-roupa. Tudo que consegui encontrar foi munição de pássaro. Então me tranquei no meu quarto e realmente esperava que ele fosse embora. Pensando nisso agora, não sei por que não liguei para a polícia ou para meu pai. Mas mesmo que ligasse para a polícia,
Eles definitivamente não chegariam a tempo, pois ouvi vidro quebrar. Eu não sabia se ele quebrou uma janela, uma porta de vidro ou qualquer outra coisa, mas sabia que ele estava na casa. Eu o ouvi andando, abrindo as portas. Então ele veio até minha porta, que estava trancada. Ele então começou a bater nela, murmurando palavras que eu nem conseguia entender. Gritei para ele ir embora ou atiraria nele, mas isso não o impediu. Então eu fiz isso. Atirei através da porta e o ouvi gritar. Logo depois, com 2 ou 3 chutes, ele abriu a porta e então me atacou. Esvaziei as últimas 3 balas da arma em seu peito, enquanto ele me atacava e caía no chão. Eu realmente não sabia se ele estava morto ou não, então simplesmente corri para fora. Vi meu pai entrando na garagem. Corri até ele, contando freneticamente o que aconteceu, mas mal consegui pronunciar as palavras. Quando finalmente contei a ele, ele chamou a polícia. Meu pai pegou a pistola no porta-luvas só para garantir. Então, cerca de 30 minutos depois, a polícia finalmente chegou. Eles então entraram e encontraram o cara. Quando o policial saiu, disseram que o encontraram sangrando no armário do meu quarto e que ele segurava um dos rifles. O segundo policial saiu, praticamente arrastando o homem para o carro. Finalmente acabou. Até agora, ainda não tenho ideia de por que esse homem fez tudo isso comigo. Cada barulho que ouço agora me assusta. E recentemente descobri que estou com estresse pós-traumático, mas estou melhorando um pouco e não estou mais pensando tanto nisso. A razão pela qual estou contando essa história é porque eu realmente preciso tirar isso do meu peito e não suporto guardar tudo isso para mim e para um bando de policiais. Quando eu era criança, tinha um medo inexplicável do nosso porão. Nosso porão era meio assustador para uma criança. Era um porão bem grande. Havia um sofá em forma de L bem no meio, bem em frente a uma coluna de madeira. Na frente do sofá estava a grande e velha TV que tínhamos lá embaixo, na qual todos os nossos consoles de videogame estavam conectados. O layout do porão foi configurado como um grande círculo que circundava o sofá. Basicamente havia um estante e uma mesa em um canto, um bar antigo no outro canto, que tinha a porta da lavanderia atrás dele. E então, no outro canto, mais próximo da escada, ficava a porta da pequena sala de ginástica do meu pai. Meu pai alugou o andar de cima da casa para uma senhora chamada Lucy, então só tínhamos acesso ao primeiro andar e ao porão. Meu pai costumava ficar na sala do primeiro andar. Aí está o porquê dos nossos videogames estarem todos lá embaixo, na TV de baixa qualidade, porque nosso pai realmente não ficava lá. Eu sou o irmão mais novo. Tenho 2 irmãos mais velhos. Eu tinha entre 8 a 9 anos quando isso aconteceu. Meus irmãos mais velhos não estavam em casa, então deviam estar brincando com outras crianças. Éramos apenas minha mãe e eu em casa na época. Meu pai provavelmente estava no trabalho. Normalmente eu estaria jogando videogame com meus irmãos no porão, mas como estava sozinho, lembro-me de ter ficado meio assustado ao descer as escadas. Aquela porta do porão era uma droga porque não ficava aberta por padrão. Ela se fecharia lentamente, a menos que algo fosse colocado na frente da porta para mantê-la aberta. Então isso me fez sentir ainda mais isolado do andar de cima e da minha mãe. Eu estava jogando em todos os videogames antigos que gostava na época, sozinho naquele sofá cinza. Qualquer pequeno som no porão me faria pausar o jogo e olhar na direção em que o ouvisse. Sempre haveria sons assustadores vindos da lavanderia e, embora eu já esperasse por eles, às vezes eles ainda me assustavam. Geralmente eram sons familiares. No entanto, então, quando ouvi um som incomum vindo de dentro da lavanderia, pausei o jogo. Não era o som da máquina de lavar roupa ou do estalo da caldeira. Foi o som de algo caindo no chão e quicando 1 ou 2 vezes. Lembro-me de pular do sofá e correr escada acima e encontrar minha mãe. Tem alguém no porão, eu disse. Lembro-me da reação calma da minha mãe, perguntando-me o que aconteceu e depois explicando-me que não havia ninguém lá embaixo. Ela queria me fazer sentir melhor.
Ela voltou comigo ao porão e abriu a porta da lavanderia. Acendeu a luz e olhou para dentro por alguns segundos. Aí ela fechou a porta e disse: "Não tem ninguém." Então, naturalmente, me senti melhor. E ela voltou para cima e eu voltei a jogar videogame. Não me lembro quanto tempo se passou antes de eu querer voltar lá para cima para fazer um lanche. Minha mãe já estava preparando o jantar, pois sentia o cheiro. Lembro-me de estar escuro, o que só aumentou meu medo do porão. O porão tinha 2 pequenas janelas que permitiam a entrada de alguma luz durante o dia. Então à noite estava completamente escuro lá embaixo. Então ouvi o som do aquecedor da lavanderia sendo ligado, só que era extremamente alto. Virei-me e percebi que a porta da lavanderia estava aberta. Saí do sofá e caminhei lentamente até a porta da lavanderia. Estava escuro como breu lá dentro. Fiquei com medo de acender a luz. Eu só queria fechar a porta. Reuni coragem suficiente para correr até a porta, fechá-la e depois correr de volta para o sofá. Por alguma razão, me senti mais seguro no sofá. Não achei estranho que a porta estivesse magicamente aberta naquele momento, mesmo depois de minha mãe tê-la fechado. A próxima coisa que me lembro foi de ouvir uma voz de homem atrás de mim. E a princípio meu cérebro não registrou o que diabos acabei de ouvir. Não parecia real a princípio. Virei-me e vi um homem de aparência doentia sentado na mesa no canto do porão, com o braço sobre a mesa. Ele disse: "Meu Deus, como você cresceu." Eu estava congelado. Eu não conseguia nem gritar. Eu apenas olhei para o homem no canto com a boca aberta, se contorcendo. Ele lentamente se levantou numa postura torta e curvada, e parecia que ele estava lentamente começando a caminhar em minha direção enquanto dizia: "Sua mãe não me deixa ver vocês." Finalmente consegui gritar e simplesmente corri para as escadas. Eu gritava: "Mãe, mãe", todo o caminho até a cozinha. Bati a porta do porão e tranquei-a. Eu gritei e chorei para minha mãe que havia um homem lá embaixo. Eu vi a expressão em seu rosto e ela ficou petrificada. Ela ligou no mesmo segundo para o 911 e estranhamente não me lembro do que aconteceu momentos antes da chegada da polícia. Só me lembro de um bando de policiais chegando e descendo para o porão. Eu estava com minha mãe e um policial em um cômodo seguro enquanto eles o procuravam. O homem que encontraram era meu tio distante, irmão da minha mãe, que foi basicamente excomungado da nossa família por ser um abusador de crianças e usuário de drogas. Nossos pais nunca o quiseram perto de nós, nem minha mãe quis qualquer contato com ele. Ele invadiu a casa e ficou escondido no porão sabe-se lá há quanto tempo. Eu nem conhecia seu rosto. Desde então, graças a Deus, eu não o vi. Ele voltou para a prisão por mais 4 anos por outra acusação de crime sexual. Não sabemos onde ele está agora. Deixe-me contar a história do meu amigo de infância mais próximo. Fomos melhores amigos durante todo o ensino fundamental e médio e acabamos trabalhando juntos por um tempo. Eu também era amigo da namorada dele há cerca de 5 a 6 anos. Então, um dia, ela me ligou em pânico total. Ele arrumou todas as coisas dela, colocou-as na porta do apartamento e disse que ela teria que ir embora até o final da semana. Ela não tinha ideia de onde veio a separação. Ele não estava agindo de forma estranha nem nada antes da decisão repentina, e ela queria saber se ele havia mencionado alguma coisa para mim sobre isso. Eu mal tinha falado com ele nos dias anteriores à sua namorada me ligar, e imaginei que ele estava apenas ocupado com o trabalho ou algo assim, mas prometi que ligaria para ele para tentar descobrir o que estava acontecendo. Então liguei para meu amigo. Esperava algo diferente nele, mas ele parecia bem. Então perguntei a ele sobre o rompimento repentino, e ele meio que suspirou antes de me explicar. Para encurtar a história, ele conheceu uma garota online e ela queria morar com ele, e foi isso. Ele sabia que sua agora ex tinha um lugar para ficar porque ela ainda era próxima dos pais que moravam no subúrbio. Então ele não se sentiu culpado por dar a ela alguns dias para ir embora. Eu sei que as pessoas se separam,
E às vezes há muita coisa acontecendo nos bastidores que você não vê, mas a coisa toda me pareceu muito fora do personagem. Quando conheci sua nova namorada, pude entender o que ele via nela. Ela simplesmente era o tipo dele. Eles pareciam iguais em tudo. Então, por mais que eu achasse que o rompimento repentino ainda era meio cruel, eu apenas tentei ficar feliz por ele e não estragar nada. Mas então, muito rapidamente, ficou óbvio que o relacionamento deles era volátil. Eles brigavam de forma brutal o tempo todo. Em várias ocasiões ele me disse que eles haviam terminado e chegou ao ponto em que ela o expulsou de seu próprio apartamento. Porém, alguns dias depois eu ligaria para ele e eles voltariam a ficar juntos. As coisas permaneceram assim por um bom tempo. Em certo momento, eu não sei porquê, mas comecei a não gostar e ter um pressentimento ruim vindo daquela garota. E então finalmente recebi uma ligação do meu amigo por volta das 2 da manhã, e ele parecia muito mal. Ele não estava chorando nem nada, apenas estava bem quieto e estranho. Quando ele perguntou se poderíamos conversar, eu disse que sim, presumindo que ele se referia pelo telefone. Mas ele estava lá fora, em seu carro, no estacionamento do meu prédio. Perguntei se ele queria subir e ele disse que não podia, mas depois perguntou se eu poderia encontrá-lo lá embaixo para conversarmos no estacionamento. Imediatamente penso que algo estranho está acontecendo, porque nos encontraríamos em território neutro, quando poderíamos apenas estar aquecidos na minha sala. Mesmo assim, digo a ele que, claro, depois desço para conversar. Quando saio, ele parece estar em frangalhos. Parecia não dormir há pelo menos uma semana. Quando ele finalmente encontrou palavras para me contar o que tinha acontecido, meu queixo quase caiu no chão. Eles tiveram uma discussão, que ficou bastante acalorada antes de se tornar física. Ele me contou que chegou em seu apartamento e encontrou sua namorada desenhando coisas satânicas na parede com o que parecia sangue. Essa era a segunda vez que isso acontecia. Porém, dessa vez ela desenhou por toda a casa. A gota d'água foi quando, atrás do sofá, ele encontrou um gato morto. Eles começaram a discutir e ela começou a falar várias coisas estranhas no meio disso. Ela bateu nele, cuspiu nele, o arranhou, jogou coisas nele. O tempo todo ele estava apenas empurrando-a para longe, tentando mantê-la longe dele enquanto ela gritava coisas horrendas. De repente ela dá as costas e vai embora como se nada estivesse acontecendo. Mas então ela volta momentos depois com uma faca na mão. Ela deu um bom golpe nele. E ele me mostrou o ferimento também. Era um corte raso na barriga que ele cobriu com algumas bandagens. Mas então ele me contou o que aconteceu a seguir e meu coração doeu. Ele não necessariamente me contou o que aconteceu porque alegou que não conseguia se lembrar. Ele só sabia que quando finalmente recuperou a consciência, como ele disse, percebeu o que estava acontecendo. A namorada dele estava morta. Então descobri por que ele não queria que eu entrasse em seu carro. E foi pela mesma razão que ele não queria conversar no meu apartamento. O corpo da namorada dele estava no porta-malas. Ele não sabia mais o que fazer. Então empacotou-o em seu saco de dormir e decidiu se entregar na delegacia de polícia mais próxima. A razão pela qual ele passou na minha casa foi porque queria se despedir. Eu não tinha ideia do que mais fazer. Tentei abraçá-lo e disse que sempre estaria ao seu lado e então... Eu sei que isso é uma bagunça. Eu sei que ele acabou de matar uma garota, mas honestamente não consegui fazer mais nada. Eu meio que queria voltar para dentro porque ouvir que ele tinha acabado de tirar uma vida literalmente me fez sentir como se estivesse prestes a ter um ataque de pânico. No final, acho que voltei ao hábito e tentei ser amigo dele uma última vez. Eu o visitei algumas vezes, mas sempre parece haver cada vez menos o cara que eu conhecia, e cada vez mais esse outro cara que olha para mim como se houvesse uma parte dele que me odeia. Talvez não sejamos mais as mesmas pessoas. Talvez nossa amizade tenha acabado, como muitos tendem a acontecer, mas às vezes imagino como as coisas poderiam ter sido. Jantares de casais com nossas esposas, levar nossos filhos para jogar futebol juntos. Mas em vez disso, ele está apodrecendo em uma cela de prisão. Da última vez que eu o visitei, ele me contou que desde que chegou à prisão, tem algo que o atormenta dia e noite. Algo que ele jura que é sobrenatural.
2 anos atrás, eu estava trabalhando em uma pequena cafeteria a cerca de 30 minutos de Seattle. Naquela época, eu trabalhava como barista há 7 anos e nunca havia sido confrontada com uma situação que desafiasse minha sensação de segurança enquanto trabalhava sozinha. Infelizmente, tudo isso estava prestes a mudar. Na quinta-feira, dia 7 de novembro, lembro que era meu aniversário e eram cerca de 6:30 da tarde. Estava começando a fechar. Era muito raro que eu tivesse clientes passando das 6:30. Por causa disso, senti um leve susto quando levantei os olhos da máquina de café expresso que estava limpando e vi um homem parado atrás do vidro da janela fechada. Esse homem não fez nenhum barulho e nem tentou chamar minha atenção. Em vez disso, ele apenas ficou parado atrás da janela em completo silêncio, com a boca forçando um sorriso nada natural. No início, eu nem tinha certeza se ele era um cliente. Considerei a ideia de que ele poderia ser morador de rua que residia na área. Ocasionalmente, os moradores de rua subiam ao estande e pediam café ou água grátis. Por razões de segurança, eu normalmente evitava atender clientes após o anoitecer. Mas como havia feito contato visual com ele, as regras do bom atendimento ao cliente exigiam que eu pelo menos reconhecesse o fato de que ele estava lá. Relutantemente, decidi servi-lo. Ele se apresentou como Ivan e parecia ter mais ou menos a minha idade. Ele parecia razoavelmente bem conservado no sentido de que suas roupas e aparência geral pareciam limpas, apesar do sotaque do leste europeu. Seu inglês também era muito bom. Seus olhos, no entanto, eram extremamente estranhos. Davam uma sensação de pavor. Algo em seu olhar fez meu estômago ficar desconfortável imediatamente. Minha intuição estava me alarmando de que algo naquele indivíduo estava muito errado. Cada bandeira vermelha estava começando a aparecer em minha mente, e eu não conseguia me livrar da sensação profunda e quase avassaladora que sentia vindo dessa pessoa. Foi uma sensação estranha que não pude ignorar. Eu logo descobriria exatamente por que estava me sentindo assim. Depois de cumprimentá-lo da maneira mais educada que pude, apesar de minhas hesitações crescentes, comecei a preparar minha máquina para preparar uma bebida para ele. No entanto, ele parecia não saber o que queria pedir. Perguntei-lhe 2 vezes o que poderia fazer por ele antes de reconhecer silenciosamente o fato de que provavelmente ele não estava lá para tomar café. Eventualmente, ele abandonou completamente os pedidos e, em vez disso, direcionou nossa interação para uma conversa fiada. Ele me perguntou de onde eu era e há quanto tempo trabalhava naquele local. Respondi a cada uma de suas perguntas com respostas curtas e abruptas, esperando que meu tom e clara falta de engajamento transmitissem o fato de que eu não estava interessada em continuar com aquela conversa. Como ele não era cliente pagante e eu estava prestes a fechar, pedi que ele fosse embora. Depois de uma longa pausa, ele me perguntou se eu tinha namorado. Irritada, sim, eu gritei com ele. Neste ponto, eu estava pronta para encerrar nossa interação. Eu disse a ele para sair para que eu pudesse ir para casa também. Ao ouvir isso, ele se afastou da janela e mencionou que estava ansioso para me ver novamente em breve. Depois de mais ou menos 1 minuto, ele desapareceu de vista. Mas a aura assustadora daquele cara parece que grudou no local. Algo me dizia que ele não estava em algum lugar muito longe. Eu sabia que ele devia estar me observando de algum lugar além da minha linha de visão. Cautelosamente fechei, tranquei as portas e janelas e saí para o meu carro. Eu dirigi para casa. No dia seguinte, eu tinha esquecido completamente do encontro com aquele homem estranho. Fui trabalhar normalmente e nada realmente fora do comum aconteceu. Às quase 19 horas, mais uma vez, eu estava prestes a encerrar meu turno e fechar. Eu estava quase terminando quando vi algo com o canto do olho. Virei a cabeça para o lado oposto e lá, à vista de mim e das câmeras de segurança, estava o mesmo cara de ontem. Ele sorria para mim com aquele sorriso amarelo e doentio. Ele acenou e depois abriu a janela fechada à sua frente. Mesmo que ele não estivesse se apresentando de forma agressiva, havia algo incrivelmente ameaçador naquele homem. Algo que cada um de vocês ficariam assustados só de ver.
De longe dava para ver que esse cara era coisa ruim. Engoli seco e disse-lhe com a maior firmeza possível que agora estava fora do horário e não poderia fazer nada por ele. Minha máquina já havia sido limpa e o registro do dia estava encerrado. Seu sorriso se alargou. Tudo bem. De qualquer forma, não vim aqui para tomar café. Eu vim aqui por você. Ao ouvir isso, meu corpo inteiro arrepiou. Não me importa porque você veio aqui. Eu disse a ele com a maior severidade que pude. Seu sorriso desapareceu e seus olhos ficaram ainda mais focados em mim. Acho que te vejo amanhã, então. Parecia menos uma declaração e mais uma ameaça. Meu coração parecia que iria travar quando ele desapareceu de vista. Corri de volta para a janela e a bati, colocando a fechadura no lugar novamente. Apesar de estar muito escuro lá fora, eu sabia que ele ainda estava ali em algum lugar. Eu podia sentir seus olhos me encarando. Saí correndo e rapidamente peguei meu carro e fui para casa. Desta vez, porém, ele permaneceu em minha mente pelo resto da noite. A manhã seguinte foi um sábado, então, como de costume, acordei absurdamente cedo para o trabalho. Cheguei lá faltando 10 para as 5 da manhã, e nas primeiras horas do meu turno tudo estava como normalmente era. Quando tudo deu uma acalmada, fui para fora respirar um ar. Enquanto eu admirava o tempo lá fora por alguns minutos, notei uma pessoa familiar se aproximando. À medida que se aproximava, reconheci como meu ex-namorado, Jonathan. Achei isso excepcionalmente estranho, já que ele e eu atualmente não tínhamos termos muito amigáveis. Ele parou lentamente até a beira da janela e perguntei o que ele estava fazendo ali. Só queria passar por aqui e desejar um feliz aniversário atrasado e ver como você está. Foi quando eu estava prestes a agradecê-lo que notei alguém a cerca de 100 metros de distância parado. Era Ivan. Sussurrei rapidamente para Jonathan que precisava que ele ficasse lá comigo. Expliquei o que estava acontecendo e ele disse que ficaria. Assim que Ivan se aproximou, percebi imediatamente que ele devia estar chorando. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de lágrimas. Informei que ele precisava ir embora porque eu não iria atendê-lo. Antes de eu terminar de falar, porém, ele cortou minhas palavras. Eu não preciso mais disso. Você pode ficar com ele, ele disse. Ele jogou um passaporte russo no balcão na minha frente. Por que você não precisa mais disso? Senti uma forte pontada de pavor dentro do meu peito quando acabei entendendo o que estava prestes a acontecer ali. Nenhum estrangeiro estaria disposto a descartar ou abandonar seu passaporte, a menos que pretendesse fazer algo com absoluta finalidade e não planejasse retornar. A cara de choro que ele tinha mudou para uma expressão que eu só poderia descrever como completa e absoluta insanidade. Deus veio até mim ontem à noite em meus sonhos. Ele me disse que você seria minha esposa. Você é minha esposa agora. Ele disse isso com uma expressão que eu nem tenho palavras para descrever. Só sei que foi a coisa mais perturbadora que vi em minha vida. Fiquei ali completamente paralisada quando ele puxou uma faca enorme. Ele foi para cima de Jonathan, onde deixou a faca cair, e desmaiou Jonathan com vários socos. Eu corri para dentro nesse momento e tranquei a porta. Dentro do café tinha 4 pessoas. Eram 2 casais e um deles era um casal de idosos. Várias pessoas passavam pela rua, mas não tiveram coragem de ir para cima dele. Com Jonathan já desmaiado no chão, ele começou a chutar a porta muitas vezes. Quando ele viu que ela não iria abrir, ele quebrou o vidro da janela com um soco e entrou para dentro. Nesse momento eu estava em pânico. Não só eu, como as outras 2 mulheres no café também. Os 2 homens foram para cima dele e o idoso tomou uma facada no meio da briga. O outro rapaz estava se defendendo com a mesa e jogava contra Ivan. Tudo isso aconteceu em segundos. O homem conseguiu desarmar Ivan, que continuou a ir para cima do rapaz. Jonathan, nesse momento, levantou, e eu e as outras 2 mulheres corremos para fora. Jonathan chutou a faca para longe e me disse para pegá-la e chamar logo a polícia. Mas nesse momento, as pessoas na rua já haviam chamado. Pareceram horas antes que eles finalmente aparecessem. Foram necessárias 6 pessoas para forçar Ivan a entrar no carro da polícia. O tempo todo ele gritava que Deus o havia enviado e que ele simplesmente foi buscar o que era dele. Aquele dia foi o pior dia da minha vida.
Não existe uma maneira de algo superar o que passei naquele inferno. O senhor que levou a facada ficou bem depois disso. E o homem que lutou com Ivan se machucou bastante, mas também ficou bem. Hoje em dia eu vivo à base de remédios e nunca mais voltei naquele lugar. Pedi demissão, pois não aguentava mais. Ainda tenho medo daquele cara me encontrar de algum jeito. Só espero que nunca aconteça. Meu nome é Anastácia, e há alguns dias aconteceu algo que me deixou doente. Mudamos para uma cidade da costa leste há cerca de 1 ano para ficar mais perto da família. Tão perto que minha tia, o marido dela e meus primos ficam a apenas 10 minutos de caminhada da minha casa. Eu estava indo até a casa da minha tia para passear um pouco. Minha mãe odeia quando fico sozinha a maior parte do dia, porque moramos literalmente no meio do nada. Então passo um tempo na casa dela e estou realmente aproveitando meu tempo. Estava frio, mas silencioso e estranhamente lindo. Voltei para minha casa, alimentei meus filhotes e os 2 pássaros e conversei com um amigo. Eu estava conversando com ele e fazendo tarefas domésticas. E admito que estava falando alto e rindo ao tirar o lixo das latas na lateral da minha casa. Volto para dentro e deito na cama. Ainda conversando quando meu pássaro começa a chamar alguém. Agora quem já teve um papagaio sabe que ele tem ruídos distintos em determinados momentos. Ela está na minha família há 40 anos e comigo a vida toda. Então eu sabia que o som era de alarme ou intriga. Eu ignorei isso quando ela se viu no reflexo da janela e voltei a conversar com meu amigo. Levanto-me para pegar água e estou de costas para a porta de vidro deslizante, felizmente trancada, e meu amigo está sem fôlego. Fiquei confusa com isso e ele me diz: "Volte para o seu quarto agora." Eu zombei, mas então vejo isso na visão da minha câmera. Há um homem com o rosto e as mãos pressionadas contra a porta de vidro. Ele era um cara branco de meia idade, com uma camisa cinza, calças escuras e um sorriso macabro no rosto. Meu amigo me diz para não olhar para ele. Eu estava tremendo tanto que cheguei a quase chorar. Decidi trancar a mim e aos meus cachorros no armário. Meu papagaio estava enlouquecido. Inglês não é minha primeira língua e é ruim quando fico nervosa. Então volto para minha língua nativa que ele não conhece. Felizmente, meu amigo assume o comando e me diz que chegará em 20 minutos e que chamou a polícia. Estou pensando que posso correr até o quarto da minha mãe e encontrar a arma para que, se o cara entrar em casa, eu possa abrir um buraco nele. Estou pensando em me levantar quando ouço batidas na minha janela. É lento e intencionalmente assustador, e meu cachorro começa a latir. Nesse momento, a única coisa que passou pela minha cabeça era que eu iria morrer. Eu estava travada, eu não conseguia nem respirar direito. Estava em completo ataque de pânico. Era uma adolescente sozinha em casa. Foi quando veio em minha mente que minha tia deveria estar prestes a sair para o trabalho naquele momento e eu mando uma mensagem rápida para ela. "Tia M, há um homem na minha janela. Por favor, me ajude." As batidas pararam e acho que acabou quando percebo algo que faz meu coração parar no estômago. Talvez eu tenha deixado a porta da frente destrancada quando tirei o lixo. Felizmente, as batidas voltam para minha janela e só posso fechar os olhos e torcer para que alguém chegue aqui rápido. Nem 10 segundos depois, ouço os passos irem para trás da casa. Minha tia chega cerca de 5 minutos após isso e ouço tiros na parte de trás de casa. Ela nem mesmo esperou para saber quem era, pois quando chegou ao fundo da casa, encontrou o homem que eu havia falado. Desculpa a palavra, mas ele estava se masturbando com uma foto da minha família na mão. Minha tia deu um tiro em sua perna e ele saiu correndo pelo campo de milho atrás de casa. Meu amigo chega pouco tempo depois e a polícia chega uns 10 minutos após ele chegar. A polícia rondou todo o campo atrás desse homem, mas nunca o achou. Seguiram até uma marca de sangue, mas ela não levou a lugar nenhum. A única chance de ter pego ele era se ele fosse até um hospital para cuidar de seu ferimento, mas nem isso ele fez. Nunca o pegaram e meu medo até hoje é que ele volte. Meu maior arrependimento
Era minha tia não ter dado um tiro na cara dele. Trabalhei no McDonald's em meu primeiro emprego. Era 2017. O McDonald's em que trabalhei ficava em uma parte muito rural da cidade e na época funcionava 24 horas. Enquanto trabalhei lá, tive um chefe que era um grande idiota e sempre me obrigava a trabalhar no turno da noite. Eu realmente não queria, mas na época eu precisava muito do dinheiro e não tinha condições de não trabalhar. Portanto, eu realmente não tive escolha. Peguei o turno da noite pensando que não seria tão ruim assim. Eu não fui a única. Eu tinha alguns outros colegas de trabalho comigo. Eles preparavam principalmente a comida ou atendiam os pedidos dos clientes no drive-thru. Era eu quem estava no caixa anotando os pedidos das pessoas. Enfim, até às 21 horas trabalhei as primeiras horas normalmente. Depois das 22 horas, as pessoas começaram a chegar menos e a pedir menos também. Faltavam cerca de 15 minutos para o meu turno terminar e os outros trabalhadores já haviam saído. Eu estava começando a me preparar para sair quando recebi uma mensagem da outra pessoa que deveria trabalhar. Ele estava a caminho, mas chegaria um pouco atrasado. Isso significava que eu teria que esperar ainda mais. Eu estava no meu telefone navegando pelo Snapchat quando alguém parou em um caminhão azul no estacionamento do McDonald's. Era um cara velho, talvez com cerca de 40 anos. Ele caminhou até o balcão e eu educadamente perguntei se poderia anotar seu pedido. Poderia me dar uma batata frita e uma água? Eu disse a ele que o total era $1. E ele então enfiou a mão no bolso e tirou uma nota de $50. Ele estendeu a mão como se quisesse que eu ficasse com ela. Fiquei um pouco confusa sobre por que ele me daria $50. Está tudo bem, senhor. Mas é apenas um pedido de $1. Você não precisa me dar 50. Não se preocupe, você pode ficar com o troco, ele me disse. Eu disse a ele que não podíamos aceitar gorjeta acima de $20. Assim que eu disse isso a ele, seu sorriso se transformou em uma carranca. Eu poderia dizer que ele parecia estar ficando muito irritado. Perguntei ao homem se ele estava bem, e ele me disse com uma voz muito furiosa para calar a boca, ou então ele me cortaria. Ele se inclinou em minha direção e pude ver que ele estava escondendo algo no bolso. Eu não conseguia ver o que era, mas como ele disse a palavra cortar, imaginei que devia ser uma faca. Eu sou uma garota magra de 1,75 m, e esse cara tinha cerca de 1,90 m. Não havia como lutar com ele, mesmo que tentasse. Fiquei muito desconfortável neste momento e já queria ir embora. Graças a Deus, vi faróis se aproximando do McDonald's. Era o cara que deveria estar trabalhando depois de mim. Assim que o homem viu seu carro parando, ele saiu correndo pela porta da frente. Contei à pessoa que trabalhava depois de mim o que aconteceu, e ele se ofereceu para chamar a polícia por mim. Eu estupidamente disse não. Infelizmente não termina aí. Eu tinha saído do trabalho e estava no meu carro voltando para casa, quando vi um par de faróis aparecer atrás de mim. Parecia que estava me seguindo. Eu queria saber com certeza se estava, então fiz algumas curvas erradas propositalmente. Ele também fez isso e foi confirmado que realmente estavam me seguindo. Felizmente, eu conhecia muito bem a área em que estava e sabia que havia uma delegacia não muito longe. Dirigi até a estação, estacionei e saí do veículo. O carro que me seguia passou lentamente pela estação e continuou dirigindo. Percebi que o veículo era exatamente o mesmo caminhão azul que o homem estava dirigindo. A razão pela qual ele parou de me seguir e continuou foi porque estacionei na delegacia e ele não queria ser pego. Esperei cerca de 10 minutos e voltei para casa logo depois, certificando-me de que ninguém mais me seguisse. No dia seguinte, liguei para meu chefe e disse que nunca mais faria outro turno noturno. Trabalhar em um hotel não é o trabalho mais glamouroso do mundo. Na verdade, está bem longe disso.
Mas quando precisei de emprego e apareceu uma vaga no hotel local, aceitei imediatamente. Eu tinha 18 anos e tinha acabado de terminar o ensino médio. Decidi não fazer faculdade porque estava fazendo o oposto de tudo o que meus pais queriam que eu fizesse na vida. Houve vários pequenos incidentes que aconteceram nos primeiros meses que achei desconfortáveis e nojentos. Homens dando em cima de mim, perguntando quanto custaria para eu passar a noite com eles. Eu trabalhava na recepção, mas tínhamos poucos funcionários constantemente, então fiz tarefas domésticas por cerca de um mês ou mais. Deixe-me dizer, foi realmente horrível as coisas que vi. Finalmente tive que dizer ao meu gerente que iria pedir demissão se tivesse que limpar mais um quarto nojento. Ele me garantiu que não seria mais necessário e que meu trabalho seria fácil a partir de então. Eram cerca de 2 da manhã durante uma intensa nevasca. Ninguém havia feito check-in por horas a fio e imaginei que o resto da noite seria igualmente calmo, talvez até silencioso. Mas ouvi a porta se abrir e a campainha pendurada nela tocou alto. Vi 2 caras vestindo casacos grandes e pesados. Eles pisaram com suas botas cheias de neve e molharam toda a recepção. Eles estavam rindo de alguma coisa, mas pararam imediatamente quando me viram sentada. Seus sorrisos até desapareceram de seus rostos e eles olharam de forma estranha um para o outro. Eles caminharam lentamente até a mesa enquanto eu exibia meu sorriso falso de atendimento ao cliente e tentava o meu melhor para parecer amigável e prestativo. Eu estava cansada e um pouco preocupada. Eles não tinham reserva, então reservei para eles um quarto standard com 2 camas queen size. Achei que tudo parecia bastante normal com eles até que eles foram embora. Eu os ouvi começarem a falar sobre mim. Como eu tinha apenas 18 anos, imaginei que isso era apenas algo com o qual eu teria que começar a me acostumar, então ignorei e continuei com minha noite normalmente. Eu estava lendo um livro para passar o tempo quando ouvi alguém entrar novamente. Era um dos homens que mencionei antes. Ele caminhou até a recepção e se inclinou sobre ela, chegando muito mais perto do que eu estava confortável em estar. Ele cheirava a cerveja e cigarro. Perguntei-lhe se havia alguma coisa em que eu pudesse ajudá-lo. Eu esperava que fosse algo simples e que ele voltasse para seu quarto o mais rápido possível. Mas a vida não funciona assim. Ele me disse que o ralo do chuveiro não estava funcionando no quarto e que precisava de alguém para consertá-lo imediatamente. Tentei ligar para a manutenção, mas é claro que eles não atenderiam. Eu educadamente disse ao homem que o mais rápido que alguém conseguiria consertar seria na manhã seguinte. Ele começou a ficar muito bravo, dizendo coisas como se fosse reclamar com meu gerente e deixar críticas negativas ao hotel. No momento em que ele realmente começou a gritar, decidi que talvez valesse mais a pena apenas dar uma olhada do que lidar com ele acordando todo mundo no hotel. Isso significaria ainda mais reclamações e possivelmente eu seria demitida. É verdade que não foi uma ideia muito inteligente entrar em um quarto sozinha com 2 homens, mas eu não estava pensando direito. Eu estava exausta e só queria que seu discurso terminasse. Foi uma decisão da qual acabaria me arrependendo pelo resto da vida. Ele me levou até seu quarto e pedi que ele e seu amigo esperassem do lado de fora enquanto eu verificava o ralo do chuveiro. Eles obedeceram e tudo parecia normal. No começo eu estava debruçada sobre a banheira e abri a torneira. A água corria perfeitamente bem. Gritei que estava funcionando normalmente, mas assim que comecei a me levantar, ouvi a porta bater atrás de mim. Eu me virei rapidamente e gritei, quando me deparei com o maior dos 2 homens parados no banheiro comigo. Ele me agarrou pelos ombros e me jogou contra a parede. Fique quieta ou tornarei isso muito pior do que deveria ser. Ele quase começou a rir quando disse isso. Comecei a gritar o mais alto que pude, esperando que um dos outros hóspedes me ouvisse. Ele soltou uma das mãos para cobrir minha boca. Com um dos braços livres, fiz algo que tenho certeza que ele não esperava que eu fizesse. Naquele momento, tirei minha arma escondida. Segurei-a não muito longe do lado dele e puxei o gatilho. Eu sabia que não tinha tempo para hesitar agora. Meus ouvidos começaram a zumbir loucamente. Ele me soltou e caiu no chão. Minha adrenalina estava bombando e eu mal notei a porta aberta
e o outro homem entrando. Apontei a arma diretamente para ele e disse-lhe para ir embora, ou eu o mataria ali mesmo. Ele sabia que eu estava falando sério quando viu seu amigo sangrando no chão na minha frente. Ele nem disse uma palavra antes de sair correndo daquele quarto de hotel. Eu não tinha ideia se o cara estava vivo ou morto. Eu só tinha que sair daquele quarto. Saí para o corredor, deixando pegadas sangrentas atrás de mim. Pisei em sua poça de sangue ao passar por ele. Vários hóspedes estavam parados no corredor, querendo saber o que tinha acontecido. Uma mulher no quarto ao lado deve ter visto a expressão no meu rosto, porque ela imediatamente veio até mim para se certificar de que eu estava bem. A polícia chegou pouco depois, e a sala foi isolada. O homem foi levado ao hospital e, surpreendentemente, não estava morto e também não acabou morrendo. Uma investigação foi feita contra mim, mas a câmera de segurança mostrou provas. Fui atraída para o quarto pelos homens. Eles entraram novamente depois que pedi que permanecessem no corredor, e o áudio estava muito claro. Nunca fui acusada de nada relacionado ao tiro. O outro homem foi encontrado a apenas alguns quilômetros de distância. Seu caminhão ficou preso em um banco de neve. Ambos foram acusados. O homem que me encurralou no banheiro também foi acusado de agressão. Ambos foram condenados a 3 anos de prisão e não receberam ordens de contato após serem libertados. Pouco tempo depois, larguei meu emprego e decidi me matricular na faculdade. Atualmente estou estudando inglês e espero um dia ser fluente. Se há uma coisa que posso aconselhar qualquer pessoa a fazer neste mundo assustador em que vivemos, é aprender a proteger-se. Isso pode salvar sua vida um dia. Sou muito grata ao meu pai ter me ensinado a atirar desde pequena e isso salvou minha vida. Isso aconteceu quando eu era estudante do ensino médio durante as férias de verão. Meus amigos e eu queríamos guardar algumas lembranças, então decidimos fazer um churrasco. Montamos nossa churrasqueira em um campo e começamos a conversar e contar histórias. Um dos meus amigos mencionou que havia um hospital abandonado nas proximidades. Ele perguntou se eu gostaria de dar uma olhada. Estávamos todos animados para uma exploração urbana noturna igual àquelas do YouTube. Fomos inspecionar o local por volta de quase meia-noite. Não sei quando o hospital foi construído, mas era muito antigo e estava praticamente desmoronando em alguns lugares. Aproximamo-nos da entrada com cautela e meu amigo nos disse: "Ei pessoal, vamos nos separar um pouco. Talvez seja perigoso andar todos juntos lá dentro." Nos dividimos em 2 grupos de 3. O primeiro grupo estava pronto para entrar. Depois de um tempo, o segundo grupo estava pronto para entrar também. Quando entrei, a atmosfera mesmo na entrada era tão pesada. Não sei se você entende o que quero dizer. Meu coração estava trovejando em meu peito. Tentamos abrir as portas, mas parecia que estavam trancadas. Pensei que talvez pudéssemos arrombar a porta se tentássemos, mas os outros rapazes não gostaram disso. Decidi procurar ao redor do perímetro um ponto fraco para obter acesso. Descobri que uma das paredes havia desabado na parte traseira e pude ver o interior do prédio. Avisei os outros do meu grupo e decidimos entrar. Estava muito úmido lá dentro. O ar estava úmido e frio. Eram as coisas comuns que você esperaria encontrar em um hospital abandonado, algumas seringas, alguns equipamentos aleatórios antigos. As paredes estavam cobertas de rabiscos e não faziam muito sentido. Também havia camas nos corredores, e algo foi colocado em cima de uma dessas camas, alguma forma retorcida sob um pano preto. Isso realmente me assustou. Também notei que alguém havia espalhado origami por todo o lugar. Pensei por que eles poderiam estar lá. Talvez alguém tenha colocado lá por algum motivo que eu não entendi, mas foi extremamente estranho. Nós entramos ainda mais para dentro da propriedade até que chegamos a um quarto com a porta fechada. Empurrei-a e foi então que a vimos. Havia uma boneca estranha na frente de algo parecido com um altar. A boneca era bem grande e estava bem destruída.
Chegamos mais perto daquilo, mas eu poderia dizer que todos os meus amigos queriam sair de lá tanto quanto eu. Tinha um copo na frente da boneca e dentro dele havia algumas folhas, além de um prato verde com uma coisa preta e fedorenta. Olhei nos olhos da boneca. Naquele momento senti meu corpo arrepiar e uma sensação de puro terror. Por alguma razão eu sabia que tínhamos que sair de lá imediatamente. Liguei para um dos meus amigos do segundo grupo para saber como eles estavam com o churrasco. Quando voltamos, meus amigos e eu não falamos nada por um tempo. Isso foi até um deles falar. Cara, aquele altar era muito estranho e aquela sensação da boneca olhar dentro da sua alma, bizarro. Eu realmente odiei aquilo, me deu uma sensação tão estranha. Eu respondi que parecia algum tipo de oferenda. Todos do meu grupo viram a boneca. Aparentemente o segundo grupo também entrou por um momento, mas ninguém viu a boneca. Nós nos perguntamos se em algumas das outras salas poderia haver outras oferendas ou altares estranhos, e honestamente, esse era o lugar mais estranho em que já estive. Na semana seguinte, nós três que vimos aquela boneca estranha acabamos sofrendo algo que ainda não consigo explicar. Quebrei o dedo do pé. Meu amigo sofreu um acidente de moto e quebrou o pé. E meu outro amigo também sofreu um acidente. Ele ficou dias no hospital. Eu não sei se eu mesmo acredito em maldições igual àquela da tumba de Tutankhamon, mas certamente parecia uma experiência tão misteriosa. Até hoje, aquele hospital abandonado ainda existe. Ainda não foi demolido, mas desde então foi colocada uma placa que diz manter fora. E uma grande cerca de metal também o rodeia. Uma coisa é certa, acho que não vou dar uma olhada lá tão cedo. Estou escrevendo para você da cidade de Águas Quentes para contar algo que aconteceu comigo e com um amigo. Isso aconteceu em um panteão que, se bem me lembro, era chamado de refúgio. Durante algum tempo foi cemitério municipal, mas posteriormente, por problemas jurídicos com o proprietário do terreno, ficou muitos anos abandonado. Naquela época eu trabalhava de táxi e certa vez, num dia de folga, fiquei de levar um grande amigo do centro da cidade até um bairro que fica próximo ao referido cemitério. Ao contrário de outras histórias paranormais, aqui era meio-dia, ou no máximo 1 da tarde. Durante a viagem, fomos contando algumas histórias da nossa infância. Foi quando ele me disse: "Ei, não muito longe daqui tem o panteão abandonado, vamos? Para ver o que está acontecendo, dizem que aparecem coisas lá." Eu respondi desanimado. Porém, ele insistiu até me convencer. "Vamos em frente então", eu disse a ele. Tomei então o caminho para o cemitério. Nós chegamos. Estacionei meu carro e nós dois descemos. Entramos e quero contar que desde que entramos notamos que era frio lá e com uma sensação esquisita. Isso não foi apenas minha imaginação, pois meu amigo também conseguiu perceber. Continuamos caminhando, conhecendo o terreno até chegarmos à espécie de cúpula ou capela que ficava no meio. Neste local, um grande número de criptas foram dispostas em toda a extensão do recinto e uma série de grandes candelabros pendurados no teto. Logo quando entramos, o que outras pessoas que também vieram fazer exploração urbana neste local mencionaram aconteceu. Os lustres começaram a se mover sozinhos, apesar da ausência de ar. "Olha, eles estão se mexendo", meu amigo me disse. Queria pegar e ir embora, pois não gosto dessas coisas. Mas não saímos sem antes perceber que no terreno havia um grande número de velas consumidas e pentagramas desenhados, confirmando uma das lendas urbanas mais conhecidas do local, que se dizia ser utilizado regularmente por seitas ou pessoas que vinham para ele realizar rituais sombrios lá dentro. Naquele momento, se era essa a atmosfera que envolvia o local durante o dia, eu não queria imaginar como seria estar lá à noite. Bastante desnorteados, no final saímos. Quando estávamos indo para o meu carro, eu disse ao meu amigo que meus ombros estavam doendo muito, quase como se eu estivesse carregando alguém ou alguma coisa, e para minha surpresa, ele me disse que sentia exatamente o mesmo.
Foi uma sensação extremamente desagradável. Espero que não tenhamos trazido alguma coisa conosco, disse meu amigo. Uma afirmação que, aliás, me deu arrepios. Quero confessar que, neste momento, estávamos realmente preocupados. Comparar com o terror que sentíamos nos faria sentir o que vivenciamos dias depois. À noite, tanto meu amigo quanto eu começamos a receber a visita de algo ou alguém. Uma sombra que estava presente dentro do nosso quarto e apenas à noite aquilo nos observava, principalmente minutos antes de adormecermos. Tanto meu amigo quanto eu sofremos essa visita, em horários diferentes da noite. O assunto se agravou a tal ponto que uma noite, essa sombra se aproximou de mim e até senti sentar-se na beira da minha cama, fazendo-me perceber como meu colchão estava afundando. Essa foi a gota d'água. Então, naquele momento, meu amigo e eu decidimos procurar um padre para nos ajudar no sentido espiritual. Abordamos um padre que a avó do meu amigo conhecia. Ao nos ouvir, a verdade é que ele não nos repreendeu, mas chamou a nossa atenção. Ele nos disse para evitarmos fazer esse tipo de exploração, pois ninguém sabe o tipo de entidade que habita esses tipos de lugares, não se sabe se algo irá segui-lo. Ele também nos disse que até a nossa segurança física poderia ser comprometida. E então, ele nos revelou algo que não sabíamos e que nos abalou completamente. Há anos, dentro daquele cemitério, quando foi abandonado, um homem foi vítima de um acontecimento atroz e perdeu a vida de forma muito violenta. De uma forma que não vou revelar em detalhes, mas onde posso dizer, houve incêndio. Se alguém for de Águas Quentes, deve se lembrar desta notícia. O padre nos fez o favor de orar por nós e nos aspergiu com água benta e felizmente depois disso o peso passou. E tanto meu amigo quanto eu paramos de sofrer com a visita daquela sombra. Até hoje me pergunto se o que nos seguiu foi o espírito de alguém que um dia descansou seus restos mortais naquele cemitério, ou alguma entidade invocada pelas pessoas que ali vieram para praticar bruxaria, ou uma última opção, a alma daquele homem que perdeu a vida naquele lugar. Sei que este tipo de locais nos podem encher de curiosidade e de forte tentação de os visitar. Porém, pelo que descrevi na minha experiência, gostaria de lhe pedir que, se tiver oportunidade, é melhor se abster e nunca, jamais, ir a um cemitério abandonado. A título de informação adicional e para encerrar a minha história, gostaria de contar que, há alguns anos, este cemitério foi demolido e mais tarde começou a ser construído algo ali. E infelizmente tenho que te contar que eram casas. Onde era aquele cemitério abandonado, agora tem um loteamento. Então me pergunto se as pessoas que já moram lá testemunharam fenômenos paranormais. Sinceramente, acho que isso é muito provável. Isso aconteceu em meados de julho. Era a temporada de furacões, o que significava que choveria loucamente quase todos os dias. Eu gosto da chuva na maior parte do tempo. É algo que acalma. Um dia eu tive folga do trabalho e sinceramente precisava muito de uma folga. O trabalho era muito estressante naquela época. Trabalho como gerente de loja e teria que lidar com clientes irritados e atender ligações o dia todo. Acredite ou não, depois de um tempo fica muito estressante e irritante. De qualquer forma, eram por volta das 19 horas. Eu estava deitado assistindo a algum programa na TV quando ouvi uma batida vindo da minha janela. Meu quarto é um quarto normal e a parte de trás da minha cama fica de frente para a janela. Eu ouvi alto e claro. As cortinas estavam fechadas e eu estava curioso para saber quem ou o que estava lá fora batendo. Juntei coragem para abrir as cortinas e olhar para fora, mas não havia nada ali. Estava escuro e chovia muito, então pensei que poderia ter sido um galho ou algo do tipo. Foi quando ouvi uma porta se fechar no andar de cima e depois ouvi passos. Imediatamente peguei minha arma debaixo da cama e me escondi no armário. Então ouvi passos descendo as escadas. Eu não moro sozinho. Moro com minha esposa, mas ela estava atualmente em Nova York para a reunião do ensino médio,
Quem quer que estivesse na minha casa agora era claramente um estranho. Ouvi passos vindo pelo corredor junto com portas abrindo e fechando. Então os passos chegaram ao meu quarto. Eu podia ver um homem pelas frestas do armário. Ele era muito alto e muito magro, talvez cerca de 1,80 m, e estava todo vestido de preto. Ele olhou embaixo da cama e depois no banheiro. Depois estava caminhando até perto do armário. Rapidamente coloquei algumas roupas em cima de mim para não ser visto, aproveitando que a água fazia muito barulho enquanto batia nas calhas. Ele abriu a porta do armário com muita força e esperou alguns segundos antes de fechá-la. Houve um silêncio completo por parte dele. Quase pensei que talvez o homem tivesse ido embora. Eu silenciosamente tirei as roupas de mim e lentamente comecei a caminhar em direção à minha cama para pegar meu telefone que estava embaixo do colchão. Eu ia chamar a polícia. No entanto, ao me aproximar da cama, senti algo agarrar meu pé por baixo dela e começar a me puxar. Senti algo extremamente afiado passando pelo meu pé. Olhei para baixo e o homem estava debaixo da minha cama. Eu atirei no braço dele e ele gritou enquanto se levantava e saía correndo pela porta da frente. Ainda assim chamei a polícia, mas infelizmente eles nunca o encontraram. Ainda não sei como ele conseguiu invadir minha casa, pois tínhamos um sistema de alarme em toda a casa. O homem cortou meu pé com uma faca ou canivete, mas felizmente nada grave. Eu realmente espero que isso nunca volte a acontecer. Felizmente eu tinha minha arma para se defender.